Marcos, capítulo 13. Enquanto você está abrindo, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor André, que nos colocou-nos na escala para este dia tão especial, última ceia do ano. Estamos aqui fazendo essa ministração, esta pregação, e quando eu olho para as lutas qual nós enfrentamos durante todo esse ano, eu me deparo com a mão de Deus olhando e nos livrando de todas as mazelas deste mundo. Amado, se eu fosse contar as maravilhas que Deus fez na minha vida durante esse ano, eu vou dizer só uma rapidinho enquanto você está abrindo aí. Quinta-feira nós estivemos aqui numa reunião, e quando nós terminamos nessa reunião, eu cheguei em casa, estacionei o carro, parei, fiquei olhando para os céus, e me veio aquele desejo de dizer uma frase. Eu não pedi nada a Deus, eu apenas falei. Eu não disse, Senhor, eu quero, não. Eu disse, esse ano eu vou comer um queijo do reino. Eu nunca mais tinha comido, não sabia mais nem o sabor. Mas eu disse, esse ano eu vou comer um queijo do reino. Mas eu pensei em comprar no cartão mesmo. Eu estava em casa com minha esposa na sexta-feira, à noite, a gente saiu para fazer uma visita maravilhosa, onde Deus falou tremendamente. Quando foi à noite que eu cheguei, alguém bateu na porta da nossa casa. Aí eu abri e entrou uma irmã e disse, toma, Deus mandou para você. O que era dentro da sacola? Um queijo do reino. Mas eu fui ligeiro demais na cozinha, peguei a faca, abri o bicho e... Eu vou ficar me maldizendo, por quê? Eu vou ficar reclamando de Deus, por quê? Eu vou ficar murmurando da vida, por quê, igreja? Eu tenho um Deus que pode, eu tenho um Deus que faz, eu tenho um Deus que supre, eu tenho um Deus que abastece, eu tenho um Deus que me livra, eu tenho um Deus que vai me levar para o céu. Esse é o prêmio maior da nossa vida, da nossa carreira, da nossa estadia aqui, amado. Não pense em bens materiais, pense no maior tesouro, a vida eterna, ao lado desse Deus grandioso e glorioso. Agora precisamos mudar alguns comportamentos na nossa vida. Precisamos olhar sinceramente para um Deus que olha para nós com olhar carinhoso. Às vezes a gente olha para as pessoas com olhar maldoso. Às vezes a gente olha para as pessoas com olhar de rejeição, com olhar de condenação. Se Deus olhasse para mim e para você todos os dias, nós estávamos no inferno, se o olhar dele fosse dessa maneira. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele olha com olhar de misericórdia, Ele olha com olhar de amor, dizendo, olha, estou te dando mais uma oportunidade para tu reconhecer que eu sou Deus na tua vida. Quando o pastor André falou para mim já há quase 2 meses que eu iria ministrar dezembro na celebração da ceia, eu me ajoelhei e comecei a orar e pedi a Deus uma palavra. Mas interessante que quando eu orava e pedia, Ele não me dava. Quando eu fui tomar banho, Ele me deu a palavra todinha. Eu saí do banheiro molhado, pedi uma caneta à minha esposa e fui escrever tudo quanto Ele tinha botado na minha cabeça. Para eu falar para você nessa manhã. Eu dizer para você nessa manhã, e o tema que ele me deu é um tema maravilhoso, se preparando para a eternidade. Você pode dizer isso comigo? Se preparando para a eternidade, ou melhor, sendo preparado para a eternidade, porque nós não temos condições por nós mesmos de nos preparar, se esse Deus não estiver conosco, nos orientando, nos aconselhando, nos chamando a atenção, nos colocando no caminho. Dificilmente nós iremos chegar nos céus, mas nós temos o Consolador que habita dentro de nós. Esse ano foi difícil, mas deixa eu chamar a atenção da igreja. Não pense que vai melhorar, que não vai não, igreja. É bíblico.
É bíblico. Se melhorar, então a Bíblia não está falando a verdade, mas a Bíblia diz que nos finais do tempo, e eu vejo muito crente dizendo que está chegando o tempo, está chegando a hora, está chegando o dia, já estamos na beira do arrebatamento, já estamos nas portas dos céus. Então, se isso é verdade, com certeza as coisas, conforme está escrito aqui nessa palavra, diz que vai piorar. Vai afundar, o funil vai afinar de uma forma tão grande, que nós vamos entender nessa manhã o porquê dessa palavra, o porquê desse tema, porque Deus nos deu essa palavra tão maravilhosa que eu chorava em colocar, em transferir da minha mente para cá para eu não esquecer nada. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 5, vamos lá. Aliás, Marcos 13, a partir do versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer. Por que respondendo-lhe? Se você voltar para o primeiro versículo desse mesmo capítulo, você vai ver os discípulos indagando o Senhor, questionando a Deus, mostrando alguma coisa ao Senhor, falando acerca de alguma coisa. Algumas caminhadas mais adiante, eles chegaram ali ao Monte das Oliveiras, e ali Jesus sentou e começou agora a responder os questionamentos, começou agora a mostrar, a orientar, a aconselhar como deveriam estar com o coração. E nessa manhã essa palavra não é para os discípulos, mas é para a sua igreja, para mim e é para você. É Deus nos aconselhando para que a gente pare de questionamento e apenas obedeça e apenas acredite nas suas promessas, porque a promessa dele é fiel. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra, e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas, olhai, por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Porquanto, aliás, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais inquietos ou solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais. Quem é que vai falar por nós? O Espírito Santo, aleluia. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será. Agora vá lá para o versículo de número 31 desse mesmo capítulo, e veja comigo o que é que está escrito lá. A igreja pode ler para me ouvir? Pode ler? Passará o céu, mas as minhas palavras, você pode repetir isso? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amados, aqui eu vejo um Jesus preocupado em instruir, em dar conselhos, em mostrar, em mudar comportamento, em mostrar de que maneira nós devemos nos comportar, de que maneira nós devemos permanecer diante de todas as lutas, diante de tudo quanto porventura nós venhamos a enfrentar. A gente vê um Jesus preocupado com aqueles
apenas tendenciosos à religiosidade, aqueles que defendem uma religião, mas o coração continua indiferente à palavra, indiferente àquilo que Ele quer que nós permaneçamos diante de tudo e de todos. Aqui eu vejo um Jesus nos dando instruções, nos mostrando comportamentos, como nós devemos permanecer diante de tudo e de todos. Quando eu olho para o Evangelho de Mateus, eu começo a olhar e ver um Jesus, amado, que nos dá diretrizes, que nos chama a atenção, olhando para cada coração, assim como Ele viu naquela ocasião, Ele vê hoje o meu e o teu coração. E nessa manhã, por isso que esse tema é maravilhoso, se preparando para a eternidade. Nós falamos tanto de eternidade, mas às vezes, amados, esquecemos que há princípios para que a gente possa verdadeiramente entender a eternidade, para que nós possamos verdadeiramente conhecer a profundo a eternidade, como será lá na eternidade. Existem princípios, não é de qualquer maneira, não é através do nosso intelecto, não é através do nosso conhecimento, não é através de uma sociedade, não é através de uma conta bancária. Jesus, Ele mostra, eu gostaria que você agora abrisse no Evangelho de Mateus, para que você agora comece comigo a acompanhar e ver um Jesus preocupado. Eu quero dizer nessa manhã que a nossa perseverança na fé e na lealdade a Cristo é uma condição bíblica para a salvação. Nossa perseverança na fé e lealdade à palavra, a Cristo, é uma condição bíblica para a salvação. Quando a gente olha a carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 2, a parte A, ele diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha para o livro dos Salmos, Salmo 91, versículo 7, ele fala que muitos não irão conseguir atingir, muitos não irão chegar lá, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, tu serás poupado, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos instruído. Jesus, o Filho de Deus, Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao pleno conhecimento. E nessa manhã, mas nós estamos pregando para crentes, para cristãos, celebração da ceia. Dificilmente vem convidados, mas nessa manhã eu gostaria de conhecer. Se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, está nos honrando com a sua visita. Se tiver, levante uma das suas mãos para que a gente conheça. Todos crentes. Então a palavra de Deus nessa noite é para mim e para você, nessa manhã, para mim e para você como orientação, como instrução para que nós possamos, amado, entender o projeto e o propósito dele lá na eternidade. Falar da eternidade é fácil, o difícil é permanecer, é perseverar, é estar linkado, é estar dependente dele a cada instante, a cada momento. Há momentos na nossa vida que querem tirar a presença de Deus da nossa vida, há situações no nosso dia a dia que quer fazer com que a gente venha tirar a nossa atenção de Deus e olhar para os lados, mas a Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim, não olhe para as lutas, não olhe para as adversidades, não olhe para os problemas, não olhe para o que você está enfrentando, não murmure em cima daquilo que você está vivendo todos os dias, mas olhe para um Deus que está ao teu lado, olhe para um Deus que está caminhando contigo, olhe para um Deus que está dentro de você, olhe para um Deus que está na tua frente, limpando, quebrando todas as adversidades. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que o projeto dele nessa manhã é instruir você, é preparar, não só você, quando eu digo você, eu estou dentro desse pacote,
é instruir a sua igreja, é instruir o seu povo, para que naquele dia você tenha convicção, você tenha certeza. Pastor André disse aqui, eu não sei se naquele dia nós iremos sorrir, ou se nós iremos chorar, mas ele também disse, e se chorarmos não vai ser de dor, mas vai ser de alegria, porque aquele dia será grandioso, assim como diz a sua palavra. Será grandioso, porque é onde toda a sua igreja vai se reunir na presença dele. Toda a sua igreja, em um só coro, Márcio, vai cantar santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Imagina o povo em um só coro, cantando esse hino belíssimo. Nós iremos vê-lo face a face, mas para que isso aconteça, existem princípios. E nessa manhã, a última celebração da ceia, esse dia tão maravilhoso, tem nessa manhã e tem à noite. Mas nessa manhã eu quero deixar para você, sendo preparado para a eternidade, a preocupação de Jesus em olhar para mim, para você e nos instruir. E nos chamar a atenção, Mateus capítulo 5, olha aí, Mateus capítulo 5, nós vimos um Jesus examinando a multidão e percebe em vários corações intenções erradas. Jesus, ele tem, amado, ele é perito em olhar para o homem e ver o coração. Tanto é que quando Samuel chegou para ungir um dos filhos de Jessé a rei, o primeiro que apareceu, ele disse, é esse que vai ser o rei. Um homem forte, um homem alto desse, musculoso, foi esse que o Senhor escolheu. Deus olha para aquele homem e diz, sai daí, Samuel, não é isso não, Samuel, cai fora. Eu não vejo como vê o homem, eu não enxergo como você enxerga o externo, mas eu vejo o coração, eu vejo o que está lá dentro. E assim nessa manhã, Ele está nos preparando para a eternidade com esses ensinamentos maravilhosos. Quando a gente olha o capítulo 5, o versículo 1, a gente vê, ele diz aqui, Jesus vendo a multidão, aqui nesse olhar, vendo, ele não enxerga como nós enxergamos. Aqui eu estou vendo uma multidão sentada, olhando para mim, ouvindo essa palavra, qual eu estou passando. Mas aqui quando ele fala que ele está vendo, ele está examinando, Jesus examinando a multidão, olhando e vendo o coração de todos eles, olhando e vendo as intenções de todos eles. Assim também nessa manhã, o Espírito Santo que está aqui, é Ele que vê, é Ele que examina, é Ele que convence, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que salva. Jesus vendo a multidão, examinando a multidão, aí o versículo 3 em diante, ele começa a falar. Bem-aventurados os humildes. Ali agora ele vê algo, ele diz em outras traduções, bem-aventurados os pobres. Ele vê alguma coisa no coração daqueles homens, ele vê a atitude, e ele não condena, ele também não exclui, ele simplesmente chama a atenção, ele diz, olha, mude a atitude, mude o seu coração, mude o seu comportamento, não deixe o seu coração caminhar dessa forma, não deixe o seu coração estar dessa maneira, pois se continuar assim, dificilmente tu vai ver o reino dos céus. Mas ele chega com palavras lindas, com palavras maravilhosas e diz, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o final do versículo, é que chama a atenção. Ele diz, olha, é dessa maneira que vocês têm que se comportar, é dessa atitude que vocês têm que perseverar, é nesse comportamento que vocês têm que caminhar todos os dias, com humildade, com sentimento, o qual empobrece, tira toda a ação contrária da altivez, do orgulho. Coloca a humildade no coração, enxergando a graça de Deus, enxergando esse Deus como superioridade, e não apenas fitar naquilo que você é, naquilo que você tem, ou naquilo que você conquistou. Bem-aventurado é os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas ele continua instruindo ainda, no versículo 5, ele diz, bem-aventurados os mansos. Ele via pessoa arrogante, ele via pessoa prepotente,
ele via pessoas ignorantes, ele via pessoas desrespeitosas, e ele instrui, ele chama aquele povo, ele chama ali a multidão à responsabilidade, e diz assim: bem-aventurado os mansos, fala de quebrantamento, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão. Olha o conceito aqui, ó, de mansidão. Mansidão é aquele que é respeitoso. Mansidão é aquele que reconhece o outro sempre superior a você mesmo. Mansidão é aquele que reconhece que não é ninguém e depende de Deus. Mansidão é aquele, amado, que sabe respeitar, que sabe entrar, que sabe sair. Mansidão, amado, é aquele que tem controle de si próprio, é aquele que sabe o tempo certo de falar e a palavra certa de falar, sem ferir, sem magoar, sem machucar. E ele diz: se você agir dessa forma, você vai herdar a terra. Você vai entrar nos céus. Se você for humilde, deles é o reino dos céus. Se você for manso, você vai herdar a terra. O versículo 7, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. Essa palavra, amado, me chama muita atenção no tempo de hoje, no tempo qual nós estamos vivendo hoje. Fala de perdão, de misericórdia. Eu sempre gosto de falar sobre graça e misericórdia, duas palavras que caminham juntas, mas tem um conceito totalmente diferente. Graça é um favor que a gente recebe, mesmo sem a gente o quê? Merecer. Isso é graça. A gente receber de Deus aquilo que a gente não. E misericórdia é o contrário. É a gente não receber de Deus aquilo que a gente merecia. Ou seja, Deus nos tirou do inferno. Deus não quis nos levar para o inferno. Deus foi lá e rasgou a cédula que era contra nós. Destruiu. Tirou o nosso nome de lá e escreveu no livro da vida. Não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas pela sua misericórdia, pela sua graça, nos vivificou de novo, nos dando a certeza da salvação eterna. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Quando a gente olha, amado, o versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. O salmista, ele faz essa pergunta no Salmos 15, no Salmos 24, ele faz essa pergunta: Senhor, quem habitará no teu lugar santo? Quem morará na tua habitação? E ele faz essa, ele também dá essa resposta, ele diz: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Deus da sua salvação. Olha a preocupação desse Jesus, de nos instruir, de nos mostrar, de nos dar o caminho, de dizer de que maneira nós temos que colocar o nosso coração, como devemos estar todos os dias, não é apenas hoje nesse banquete, não é apenas nesse momento da celebração da ceia. Antigamente aquele povo subia uma vez por ano para oferecer holocausto, para oferecer os seus presentes ao Senhor, em perdão dos seus pecados. Hoje não precisa mais daquilo, mas nós temos que viver em santidade. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ele nos instrui, amado, Ele nos dá a certeza, Ele nos mostra caminhos lindos. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus comportamentos, cuidado com a falta de perdão que talvez está imperando aí no teu coração. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar, que quando a gente coloca isso no coração, é como se a gente tirasse um fardo das nossas costas. Como é bom perdoar. Como é bom perdoar. Como é bom perdoar. Como é bom chegar perto daquela pessoa que talvez que te odeia, talvez não gosta de você, mas mesmo assim você vai contra tudo e todos, e chega para aquela pessoa e diz: eu te perdoo. Eu te perdoo. Você não
presta ter, olha, acho que você não fez nada para com aquela pessoa, porque ela não vai com a sua cara, ela não gosta de você, mas não tem nada a ver. Perdão, renasce a graça de Deus dentro da alma. Perdão faz florar o desejo de viver novamente. Perdão, renasce o amor que estava lá sendo oculto, sendo coberto por essa raiz tão terrível. Mas quando a gente começa a perdoar, algo grande e maravilhoso acontece na nossa vida. Aprenda, esse é o caminho. O Senhor está nos instruindo nesta manhã. Ele está nos dando instruções para que nós possamos ser preparados para a eternidade, pois falar dela é muito fácil. O difícil, amado, ou o difícil aqui é viver, é perseverar, é estar atento. Quando a gente olha o versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Não é que o cristão seja masoquista, mas o cristão precisa enfrentar essas lutas, que é para que dentro dessas lutas você aprenda a ser humilde, dentro dessas lutas você aprenda a ser manso, dentro dessas lutas você aprenda a ser misericordioso, dentro dessas lutas você passe agora a amar, a valorizar mais o reino dos céus do que as bênçãos materiais desse mundo. É isso que o Senhor está nos ensinando, é isso que Ele quer nos ensinar. Já no capítulo 6, passa uma página aí da sua Bíblia, ele nos instrui de que maneira nós devemos orar, de que maneira também devemos colocar o jejum. Do versículo 6 ao versículo 8, ele diz assim, olha, ele nos dá uma instrução, ele não está dizendo como devemos, mas ele instrui, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em secreto ou em oculto, e teu pai que vê o que está em secreto, te recompensará. Está falando de atitude, está falando de comportamento. Lembra a oração do fariseu, lembra a oração do publicano? O fariseu gritava, falava em alta voz publicamente, e Jesus olha para aquele e diz, olha, ele já recebeu dos homens o seu galardão. O versículo 7 diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falares, serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Ele agora vai nos dar direcionamento. De que maneira nós temos que aprender a orar, de que maneira nós temos que estar dispostos a aprender a orar, de que maneira nós temos que colocar Deus em nossas orações. Temos que entender, a palavra de Deus diz aqui na primeira atitude, ele diz, portanto vós orareis assim, 2 pontos, ele passa, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui agora ele diz, olha, na tua oração, não precisa usar de arrodeio, pois Ele conhece o desejo do teu coração, Ele sabe como está o teu coração, Ele sabe o que tem dentro do teu coração, porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas. Quando pronunciares o nome dEle, pronuncie com autoridade, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mas a Bíblia diz lá na frente que Ele é santo, porque Jesus nos ensina que devemos dizer santificado seja o teu nome, através das nossas obras, através dos nossos testemunhos, através daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, através daquilo que nós estamos nos comportando, como o próprio Jesus disse no capítulo 5, versículo 3, humilde, manso, misericordioso, pacificador e assim por diante. A gente tem, amado, que ter essa prática na nossa oração, de colocar sempre Deus acima de tudo, e não os nossos desejos acima de um Deus tão poderoso. Mas as nossas orações, elas são mais recheadas de pedidos do que mesmo de gratidão. Mas nessa manhã, tenha o seu coração cheio de gratidão, cheio da presença dEle, cheio do poder de Deus. Aprenda, seja instruído por Ele. O versículo 9, a partir do versículo 9 até o 15, ele vai nos instruir, vai nos dar, mostrando a atitude como nós devemos orar. Os versículos 16 ao 18,
Ele mostra como devemos jejuar, de que maneira nós devemos prestar o jejum para esse Deus, de que maneira nós devemos jejuar. Não simplesmente sair com os rostos aí, olha, contristados, abatidos, para que todo mundo olhe para mim e para você e diga, está passando fome? Não, é que eu estou jejuando. Ai. Ele diz, não, quando jejuar, lava o teu rosto, unge tua cabeça, para que ninguém veja que estás jejuando, a não ser teu Pai, que está em oculto e vai te recompensar em oculto aquilo que tu estás pedindo ao Senhor. É um desejo de Deus nos instruir nessa manhã. É um desejo de Deus que quando a gente vir para cá, ou aliás, que quando os oficiais de antemão pegar esses elementos e sair e servir a cada um dos que estamos aqui na igreja e que a gente venha participar, que a gente simplesmente não participe como uma atitude corriqueira, mas que a gente não venha participar como algo que está acontecendo todos os meses, mas que nós possamos aprender e sermos instruídos por esse Deus, que todas as vezes que acontece a celebração da ceia, algo novo acontece no meio do seu povo. A presença de Deus, a presença dos céus, a Trindade está neste lugar. Nós não podemos estar simplesmente como todos os meses, pois eu vejo a celebração da ceia algo sublime na minha vida. Quando eu olho para a celebração da ceia, eu vejo algo novo na minha vida. Eu estou renovando a minha fé. Eu estou falando publicamente dizendo, continuo esperando, continuo perseverando, continuo aqui, olha, dentro das minhas limitações, fazendo a vontade dEle. Continuo aqui olhando e esperando e vendo que um dia Ele vem me buscar, e quem sabe se não vai ser no momento da ceia, quem sabe se não vai ser no momento da celebração, onde todos estão com o coração quebrantado, onde todos estão com o coração diferenciado, onde todos estão com o coração participante da mesma graça. É nesse momento que o Senhor vem e arrebata a sua igreja. Se fosse nesse momento, mas também pode ser no momento que você está discutindo, também pode ser no momento que você está brigando, pode ser também no momento que você está de mal dentro de casa com a sua própria família, pode ser naquele momento que você tenha falado algo que não era verdade, pode ser naquele momento que você tenha dito algo para uma pessoa que não é verídico. Se for nesse momento, com que cara nós iremos ficar quando a igreja subir? Com que cara nós iremos ficar quando a igreja subir? Jesus, nessa manhã, quer que a sua igreja tenha um coração diferente deste mundo. Estamos no mundo, a nossa cabeça está no céu, isso é sem dúvida, mas os nossos pés ainda estão aqui nessa terra. E por isso nós temos que aprender, por isso nós temos que viver, por isso nós temos que caminhar de forma inteligente, sábia, santa diante desse Deus. Que nós não venhamos envergonhar, que nós não venhamos entristecer, que nós não venhamos fazer com que esse Deus se afaste ou tire a sua presença da nossa vida. Davi passou por momentos difíceis, Davi passou por lutas difíceis, Davi fez o que não era reto aos olhos do Senhor. Mas quando a gente lê o Salmo 51, a gente vê um homem arrependido, a gente vê um homem quebrantado, a gente vê um homem desesperado em sua oração, a tal ponto que ele chega a pedir a Deus, diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Como você está vivendo? Como você veio aqui nesta manhã? Será que a sua oração diante de Deus foi essa? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Será que a tua oração está tão desesperada por algo que está acontecendo na tua vida? Amado, nós temos que ter a consciência tranquila e saber que a vinda do Senhor será como ladrão na noite. Por mais que a gente possa esperar, por mais que a gente possa aguardar, Ele não vai dizer o dia e a hora. Ele vai chegar num dia e uma hora que eu e você menos esperamos. Ele vai estar chegando, levando a sua igreja. Que possamos estar atentos, que possamos estar
ligados, que possamos, amado, estar cada vez mais dependente dessa palavra. E por fim, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, abra aí para mim terminar. Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Apocalipse capítulo 2. Toda igreja pode ler? Apocalipse capítulo 2, o versículo 11. Toda igreja, leia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O versículo 7 diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Capítulo 3, vamos lá. Versos 3 diz assim, ó. Capítulo 3, versículo 5 diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Versículo 12 e 13: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai, do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, do meu Deus, e também o novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 21 ainda, diz aí, olha, o que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, vencer o quê? Vencer você mesmo, vencer o egoísmo, vencer o mal, que às vezes nos cerca tão de perto e às vezes queremos ceder, vencer as paixões, vencer o pecado, vencer o domínio desse mundo. Ao que vencer, ao que perseverar, aquele que continuar até o fim dessa maneira, este será salvo. Que nessa manhã o Espírito Santo nos instrua poderosamente, que possamos entender que para viver, não apenas viver, mas que para ver esse Deus lá na eternidade, existem princípios. Esses princípios têm que ser seguidos, têm que ser adotados por nós, pela igreja do Senhor. Humilde, manso, misericordioso, pacificador. Curva a cabeça e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por essa manhã tão linda, tão maravilhosa, por essa manhã tão cheia da tua presença, tão cheia do teu poder. Ó Deus, que nessa manhã, ó Deus, essa palavra, essas instruções, tenha entrado em nosso coração de forma grandiosa, que possamos, ó Deus, viver para o Senhor, que possamos dizer abertamente: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que não venhamos ceder, Senhor, aos costumes desse mundo, que não venhamos ceder, Senhor, às paixões desse mundo, mas que possamos, ó Deus, nos quebrantar cada vez mais na Tua presença, que possamos entender, Senhor, que a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita, que possamos nos preparar e que possamos ser preparados por Ti para a eternidade, pois assim, Senhor, é o fim, é o que nos aguarda depois desta vida, Pai. Obrigado, Deus, eu oro agradecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus.